Olá, tudo bem com você? Que alegria podermos dar prosseguimento aqui à nossa série Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Estamos na metade já da nossa série, temos ainda uma longa jornada pela frente, explorando essas verdades maravilhosas que encontramos no primeiro livro da Palavra de Deus, Gênesis. O tema de hoje, o capítulo mais triste da Bíblia, mas eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho agora para recordar o que já vimos até aqui e saber também o que vem pela frente. Vou dar um spoiler para você agora. O primeiro tema foi quem é o Criador. Não tem como falar de Bíblia e de Gênesis sem identificar o autor por trás de tudo isso e aquele que criou o universo e a vida aqui na Terra. Então nós estudamos sobre a natureza de Deus, quem é esse Deus maravilhoso que trouxe a vida à existência, que criou o universo. O tema número 2, uma semana inesquecível. Nós analisamos ali o que Deus fez em cada dia da criação e até comparei com o ato de pais prepararem o quartinho, o bercinho para receber o filho tão esperado. Deus também preparou o ambiente para receber seus filhos e fez isso com muito carinho e com um design inteligente formidável. O tema 3, memorial da criação. Nós estudamos ali no Gênesis que Deus criou o mundo em 6 dias e estabeleceu o 7º dia para ser um lembrete, ao longo de toda a história, de que Ele é o Criador. Então, o sábado, o 7º dia da semana, o 4º mandamento da lei de Deus, além de ser um mandamento, é um memorial, é um lembrete semanal de que Deus é o nosso Criador. Foi o tema 3. O tema 4, a Bíblia e o sexo. Nós vimos, então, ali no Gênesis, o primeiro casamento, quando Deus cria Adão e cria Eva para ser sua companheira e os une numa relação abençoada. E vimos como a sexualidade humana é um dom de Deus, como a Bíblia fala desse assunto. Foi o tema número 4. O 5º tema, semana passada, dicas do fabricante. E nós vimos então como a Bíblia também nos ensina a ter saúde. Em Gênesis já está ali predita a dieta ideal para a humanidade, a dieta mais natural possível. Mesmo no mundo de pecado, podemos buscar essas recomendações de Deus. Vimos que aqueles que seguem as recomendações de saúde na Bíblia têm mais vida, têm vida mais abundante, têm um discernimento melhor das coisas de Deus, porque aquilo que afeta o corpo afeta também a mente. Então, em Gênesis, encontramos também recomendações de Deus para a nossa saúde. Como eu disse, o tema de hoje, o capítulo mais triste da Bíblia. Semana que vem, mentira mortal, em seguida, a semente da esperança, intervenção divina e de volta às origens. Portanto, temos ainda bastante assuntos interessantes para abordar aqui no Gênesis e eu quero convidar você a todo domingo, neste mesmo horário, a estar conosco aqui no canal Igreja Unasp SP, para darmos prosseguimento à série Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Tudo bem? Esteja sempre conosco, então, nesse horário, neste canal. Eu quero começar o tema de hoje mencionando aqui, lendo com vocês, o famoso paradoxo do filósofo grego Epicuro, que diz o seguinte: ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou Ele não pode e não quer. Se Ele quer, mas não pode, Ele é impotente, não é onipotente como dizem. Se Ele pode e não quer, Ele é cruel. Mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver maldade no mundo? Parece realmente uma sinuca, como se diz, Parece realmente uma encruzilhada sem solução. Como pode um Deus que é todo poderoso e um Deus que é todo amoroso permitir que o mal exista? Será que o mal seria uma evidência de que Deus não existe ou de que Deus não é bom? Nós temos que analisar esse assunto, que é de fato um dos mais delicados, quando tratamos de Deus, da Bíblia, do universo, da vida, de uma abordagem filosófica e também bíblica, sem dúvida nenhuma que a dor, o sofrimento constituem um assunto delicado e deve ser abordado. E o Gênesis e toda a Bíblia nos ajudam a entender, sem dúvida nenhuma, esse assunto. Será que Epicuro colocou realmente uma situação para a qual não há resposta? Será que não encontramos resposta na Bíblia para isso? De onde vem o mal? Vamos à Bíblia. Eu quero convidar você, se tem sua Bíblia aí perto de você, a abrir a palavra de Deus. E se você não tem a Bíblia física, você também pode acessá-la no seu celular, no seu tablet. Hoje em dia é abrir ou acessar, tanto faz. Mas como vamos ler a palavra de Deus, é importante que nós peçamos a ajuda
do autor verdadeiro. E nós temos esse privilégio, toda vez que lemos a Bíblia, de poder ter do nosso lado o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Vamos conversar com ele, pedir a bênção dele, para que possamos compreender sua mensagem? Convido você a fechar os olhos para orarmos juntos. Bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos o privilégio e a oportunidade que temos de, neste momento, abrir tua palavra e ler o que tu tens para nós nesta noite. Pedimos-te, ó Deus, que o mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés e os demais autores bíblicos também agora nos ilumine os pensamentos para que possamos compreender a tua mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para Ezequiel capítulo 28, versos 13 a 19. Ezequiel 28, 13 a 19. O que diz o texto aqui? Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que foste criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, no caso aqui comércio não é venda, mas é andanças, né? Vendendo ideias. Na multiplicação do teu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multiplicação das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas, isso é futuro ainda, né? Sobre a terra aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o contemplam entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. A sentença é essa. Bem, encontramos aqui um relato muito triste de um anjo superior, um querubim, que misteriosamente e inexplicavelmente, porque não tem como explicar um acontecimento desse, num ambiente celestial, ele abriga no coração a vaidade, o orgulho, a prepotência, deseja ser mais do que já era, um anjo exaltado, e ambicionou inclusive a posição do próprio Deus, como leremos agora em Isaías 14. Ele foi expulso do céu e ali ele começa uma rebelião cósmica. Vamos para Isaías agora, volte um pouco aí na Bíblia. Isaías, capítulo 14, esse texto fala do rei de Tiro, um rei cruel, um rei sanguinário, que é usado aqui como símbolo para ilustrar aquilo que aconteceu com esse anjo, que é chamado por alguns de Lúcifer, e depois ficou conhecido como Satanás, quer dizer inimigo, rebelde. Em Isaías 14, versos 12 a 14, nós lemos o seguinte: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim no seu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O grande conflito cósmico entre o mal e o bem, porque a maldade se insurge contra o governo de Deus, tem início aqui no céu. Essa batalha triste, que depois é detalhada em Apocalipse 12, quando o dragão, símbolo de Satanás, ele consegue envolver alguns anjos também em sua rebelião e acabam sendo expulsos do céu.
Como nós conhecemos a Deus e sabemos que Ele é um Deus de amor, um Deus que apela ao coração dos pecadores, obviamente que, embora não tenhamos no texto bíblico essa explicação, obviamente que Deus também tentou trabalhar com Lúcifer, tentou apelar ao coração dele para que se arrependesse e voltasse, porque Ele faz isso conosco, nós os seres humanos. Algumas pessoas perguntam, mas por que Deus então não destruiu Lúcifer assim que ele começou a rebelião? Será que os anjos que estavam ali contemplando tudo, para eles era tudo novidade, nunca tinham visto qualquer coisa que parecesse com mal, com maldade, com vaidade? Tudo era harmonia, tudo era paz, tudo era bondade. Se vissem Deus fulminar um anjo por discordar, será que eles não ficariam com medo? Continuariam amando a Deus e obedecendo livremente por amor? Ou seria isso agora dali para frente por medo? Então, Deus teve que permitir que os resultados dessa rebelião acabassem sendo conhecidos. Hoje, depois de milênios sofrendo as consequências disso, ninguém mais duvida de que realmente o governo de Deus é perfeito e o governo da rebelião é mau. Morte, miséria, injustiças, doenças, tudo isso é resultado dessa rebelião cósmica começada lá no céu. Essa história triste nos ajuda a entender a questão do mal também no universo. Um livro muito interessante de um filósofo cristão chamado Alvin Plantinga, Deus, a Liberdade e o Mal, trabalha esse assunto aqui da maldade no universo de um Deus bom. E uma citação interessante na página 31 diz assim: a maior parte dos teólogos e filósofos teístas que acreditam em Deus, que sustentam que Deus é onipotente, não sustenta que Ele possa criar, por exemplo, quadrados redondos, ou fazer que Ele simultaneamente exista e não exista. Nem mesmo um ser onipotente pode dar origem a estados de coisas logicamente impossíveis. E sabe qual coisa também é impossível? Haver um universo de seres livres sem a possibilidade de haver o mal. Precisamos entender isso. Alguém poderia perguntar nesse momento, mas Deus não poderia ter criado um universo em que ninguém nunca se rebelasse? Em que nunca houvesse a possibilidade de haver uma má escolha ou de o pecado nascer? Sim, Deus pode tudo. Ele poderia ter criado um universo em que nunca houvesse pecado, mas não seria o nosso universo. Não seria um universo de seres livres, dotados de livre escolha ou livre-arbítrio. Seria um universo de robôs, obrigados a obedecer, autômatos, mas não o nosso universo. Assim como Deus não age de forma ilógica, criando um círculo quadrado, porque isso não existe, Deus também não poderia, como diz o Alvin Plantinga, existir ao mesmo tempo que não existe, porque Deus também respeita a própria lógica. Deus não poderia ter criado um universo de seres livres em que não houvesse a possibilidade de o mal existir. Na verdade, queridos, a existência do mal não prova que Deus não existe. Prova que Deus nos criou livres para escolher. Prova que o bem existe. Pergunta a você, como você sabe que uma linha está torta? Tenho certeza que a resposta vai ser, porque existe uma linha reta e eu posso comparar? Exatamente isso. Como você sabe que alguma coisa é má? Porque existe o bem com o qual podemos comparar. Se eu fosse um ateu absoluto, que não crê em Deus e nem em padrões morais, eu nem poderia chamar alguma coisa de mal, concorda comigo? O que me faz pensar que Hitler foi mau e Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa boa? Se não houvesse um padrão absoluto ao qual me reportar ou com o qual comparar as atitudes de ambos. O mal só prova uma coisa, que o bem existe. O mal só prova outra coisa, que Deus criou seres livres para fazer escolhas morais livres. Mas a palavra de Deus revela que um dia o mal terá fim, que um dia essa maldade vai ser apagada do universo, que um dia esse câncer chamado pecado vai ser extirpado. Deus não nos abandonou. Deus, Ele tem uma solução para isso. Nós vamos analisar um pouco mais detidamente isso nas próximas noites, nos próximos domingos. Que plano é esse de Deus para resolver o assunto da maldade? Como Deus transformará, reverterá esse capítulo triste da Bíblia em alegria e glória? Nós veremos isso. Agora, precisamos ainda estudar a forma como esse conflito cósmico foi transportado para a Terra. A Terra foi envolvida nesse conflito. Vamos de novo à Bíblia aqui. Gênesis 3 agora, vamos a Gênesis, o nosso livro de estudos aqui nessa série. Gênesis 3, e eu tenho mostrado aqui aos domingos para vocês que as verdades principais da Bíblia,
A criação, a queda, a redenção, o memorial da criação, saúde para viver, volta de Jesus, tudo isso já estava esboçado aqui no livro de Gênesis. Você entende por que Satanás odeia tanto esse livro? Você entende por que Satanás quer que as pessoas relativizem esse livro? O entenda como um mito apenas? Porque se ele consegue fazer com que você descreia da mensagem de Gênesis, toda a teologia bíblica acaba sendo abalada. Satanás é astuto. Ele continua fazendo o que ele fez com Eva. Vamos ler daqui a pouquinho o texto. Ele tenta relativizar a palavra de Deus. Ele tenta colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. E assim as pessoas passam a descrer naquilo que Deus disse. Gênesis 3, 1 a 6, nós sabemos lá por Apocalipse que, além dele mesmo, ele conseguiu envolver 1/3 dos anjos nessa rebelião e mais alguém. Vamos ler? 3, 1 a 6. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse? Aqui começa a dúvida. É verdade que Deus disse? Mas é claro, se Deus disse, é verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Mas o diabo, usando a serpente como um médium, já começa por aí. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que Deus falou para Eva. O diabo começa a colocar dúvidas. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Era um teste de fé. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então começa pelo paladar, agradável aos olhos, a tentação visual, e desejável para dar entendimento, o desejo de saber mais, de buscar o oculto, aquilo que Deus não revelou. Esse tipo de sentimento ainda atrapalha muito a humanidade. Tomou do fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse é o capítulo mais triste da Bíblia. Capítulos 1 e 2, maravilhosos, mostram Deus criando o ambiente que iria acolher o primeiro casal, os animais, o mundo em harmonia. Ninguém tinha medo de ninguém, ninguém comia ninguém, ninguém era alimento de ninguém. Um mundo perfeito. Mas o capítulo 3 mostra a quebra, a ruptura do plano original de Deus. O restante da Bíblia mostra Deus agindo em favor da humanidade. Ele já começa aqui, buscando seus filhos. A gente nota no relato, eu não vou ler, mas você conhece a história, que Deus não mudou sua postura. Ele foi ao jardim, todo dia ele ia para caminhar, conversar com seus filhos. E ele então pergunta: onde é que vocês estão? Ele sabia, mas ele queria que os filhos se manifestassem e buscassem o perdão, reconhecessem seu pecado. O restante da Bíblia trata de um Deus buscando a humanidade. E o fim da Bíblia, fechando então toda essa história do grande conflito, mostra o que vai acontecer. E o Éden restaurado vai ser o último tema dessa série, não perca, hein? O Éden restaurado. Então a Bíblia tem dois, digamos assim, pensa num sanduíche. Você tem os dois pães e o recheio. O primeiro pão ali em cima, você tem o relato da criação perfeita. O pão de baixo, o relato da recriação perfeita. E o miolo é a história do pecado, o grande conflito. Como pessoas reagiram ao plano de salvação, pessoas que aceitaram esse plano, pessoas que rejeitaram esse plano, todas as histórias, o povo de Israel, os patriarcas, os profetas, os discípulos, Jesus vem à terra como Redentor, tudo isso é uma história maravilhosa que tem como objetivo nos chamar para um encontro com o nosso Deus, um encontro de restauração e de redenção. Infelizmente, Satanás conseguiu inocular em Eva o vírus que ele mesmo criou, o vírus da descrença, o vírus da vaidade, do orgulho, de querer ser mais do que já era. Já não estava bom demais ser filha de Deus? Tem uma autora, esposa de missionário, Elizabeth, tem um livro muito bonito em que ela fala assim que como teria sido bom que Eva dissesse para Satanás: deixe-me ser apenas uma mulher. Eu não quero ser Deus. Eu quero ser o que Deus me fez para ser, uma mulher. Mas infelizmente ela entrou nessa conversa satânica de que poderia encontrar algo superior, um conhecimento além,
O único conhecimento que ela obteve, e Adão também, foi um conhecimento que Deus não queria que eles tivessem, o conhecimento do pecado e da maldade. Enfim, nós vemos ali a hermenêutica da serpente em ação. Nós vimos isso no primeiro tema dessa série. Uma série de 10 temas. O primeiro foi exatamente sobre a hermenêutica da serpente. Se você não assistiu, eu convido você a ir ao canal Igreja Nossa PSP, e ali nós temos os vídeos todos dessa série, os que já foram apresentados. E nós estudamos ali a hermenêutica da serpente, que é a seguinte: é isso mesmo que Deus disse? Quando ele encontra Jesus no deserto, 4.000 anos depois, ele vem com a mesma conversa. Olha, se tu és mesmo o Filho de Deus, como assim se tu és o Filho de Deus? Jesus era de fato o Filho de Deus, mas ele coloca dúvidas. Sabe, até hoje a tática de Satanás é a mesma. Ele procura colocar dúvidas na cabeça das pessoas, procura dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, procura picotar a Bíblia. Algumas pessoas adotam só aquilo que lhes convém e deixam de lado partes que condenam os seus pecados. Para nós que realmente procuramos seguir a hermenêutica de Cristo, nós entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. E ela é útil para um monte de coisas, para nos ensinar, para nos repreender, para nos aproximar de Deus, para nos abrir os olhos para essa realidade de que há um conflito se processando neste mundo, de que nós precisamos nos render a Cristo e permitir que Ele molde nossos pensamentos e nossa conduta. O conflito é real. Potestades, como diz a Bíblia, né? As hostes do mal estão por aí. Neste exato momento, meu querido, minha querida, Deus está trabalhando por sua vida. Quem sabe, neste momento, você tenha ligado aqui, né, o seu computador, o seu tablet, a sua TV, e ao ouvir essa mensagem, você esteja pensando: o que eu devo fazer nesse conflito? Que começou no céu, se transportou para a terra e se processa ao longo desses milênios. Você tem que fazer uma coisa muito importante: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Resista ao diabo pela fé e ele fugirá de você. São promessas bíblicas. Vista a armadura de Deus, que é Jesus, e você poderá suportar essa batalha acirrada por cada ser humano. Podemos vencer com Jesus. Sem Ele, estamos lutando desarmados contra um anjo poderoso, caído, mas ainda poderoso. Os demônios, os chamados espíritos do mal que estão por aí, são anjos caídos. E eles têm poder, mas contra Deus não tem nada. Todos os anjos do mal são insuficientes contra um anjo de Deus. Portanto, precisamos clamar todos os dias: Senhor, protege a minha vida, protege a minha família, livra-me das influências do mal. Eu quero andar do teu lado. Se você fizer isso, você será vitorioso também. Você vencerá com Jesus. Livro Manuscript Releases, volume 10, páginas 155 e 156. Ellen White, no século XIX, escreveu o seguinte: o Antigo Testamento, que contém as profecias da vinda de Cristo, agora é negligenciado. O clamor hoje é: Cristo, Cristo, Evangelho, Evangelho. Mas o Evangelho é ensinado no decorrer da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Nesta série estamos vendo o Evangelho aqui em Gênesis. Cada ato da velha dispensação, lá do Antigo Testamento, para afastar homens e mulheres do pecado ou conduzi-los ao perdão, era feito com referência ao Salvador que viria. Ele, Jesus, é a pedra elevada por meio da qual a humanidade seria exaltada. Vou repetir o trecho que eu grifei ali no meio. O Evangelho é revelado em todas as profecias do primeiro advento de Cristo, como Salvador da humanidade. Gênesis 3,15, eu não vou me deter muito nesse texto hoje, porque vai ser o nosso tema de estudos numa noite aqui no futuro. Mas Gênesis 3,15, o capítulo mais triste da Bíblia, já abre uma janela de esperança e de luz ali. Vejam o que diz esse texto, que é a primeira profecia messiânica da Bíblia. Diz assim o nosso Deus para o casal pecador: por causa do que você fez. Não, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Que profecia é essa? A profecia de que um dia
o Messias viria. Ele seria machucado. A serpente ia picar, morder seu calcanhar. Ele ia sofrer por causa disso. Mas ele, por outro lado, iria pisar a cabeça da serpente e derrotá-la. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Sabem, Satanás, ele pensou que estava colocando Deus numa situação de enrascada sem saída, quando envolveu Eva e Adão no pecado. Ele deve ter pensado da seguinte forma: se Deus passar a mão na cabeça do casal pecador e ignorar o pecado deles, eu vou dizer que Deus é injusto, porque Ele me expulsou do céu por causa do pecado, porque eu não me arrependi, fui expulso. Agora Ele vem e perdoa esse casal sem arrependimento. Eu vou dizer que Deus é injusto, 2 pesos, 2 medidas. Por outro lado, se Deus os condenar, porque Ele falou que quem pecar vai morrer, e os matar, eu vou dizer, está vendo? O universo inteiro, Deus é tirano, Deus é mau, Ele não tolera discordâncias, não tolera rebelião, Ele mata. O que o diabo não contava é que Deus tinha uma solução que extrapolava a sua imaginação. Sim, alguém morreria por causa do pecado. Sim, alguém sofreria muito mais do que as consequências que nós temos aqui neste mundo de pecado, porque sofreria o peso da segunda morte. Esse alguém não foi Adão, esse alguém não foi Eva, esse alguém foi Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si o peso dos pecados do mundo. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o resgate, porque nós somos sequestrados por Satanás ali no Éden, por causa do pecado. Jesus pagou o resgate. Portanto, você, meu querido, você, minha querida, pertence a Deus duplamente. Você foi criado por Ele e redimido por Ele. Ele comprou você de volta com o sangue dele. Satanás não contava que Deus amasse tanto assim suas criaturas. Satanás ambicionou o poder de Deus, mas não o seu amor, nunca. Ele não faria isso nunca, por seus anjos que fosse. E nós vemos aqui Deus prometendo que um dia o Messias viria e resolveria esse problema. E ele veio. Falta agora apenas voltar. Nós estudaremos esse assunto ainda. Falta apenas voltar para pôr fim definitivo a toda a maldade, a todo o pecado. Como é bom saber disso, né? E lá em Apocalipse 12, vamos a Apocalipse, vamos dar uma olhada rápida aqui nesse assunto. Não vou me deter muito aqui também, porque eu fiz uma série aqui no NASP e está disponível no canal do NASP. Apocalipse, as revelações, as profecias do Apocalipse. Estudamos aqui numa noite, no primeiro semestre, todo o Apocalipse em 8 temas. E um dos temas foi justamente Apocalipse 12. E se você assistiu, você vai se lembrar que eu explorei aqui o assunto da batalha, né, entre o dragão e a mulher, ou seja, entre Satanás e a igreja. Como Satanás não conseguiu destruir Jesus como ele queria, ele passa a perseguir agora os filhos de Cristo, os cristãos, a igreja de Deus ao longo da história. E o texto identifica aqui quais são os remanescentes do tempo do fim. É dito aqui no verso 17 de Apocalipse 12, que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi travar guerra com o restante, o remanescente, né, da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqueles que são fiéis à palavra de Deus são odiados por Satanás, porque a palavra de Deus o repreende, o desmascara. E aqueles que vivem à luz da palavra de Deus são uma repreensão viva contra todas as pretensões de Satanás. Por isso ele odeia tanto esse povo que é fiel aos mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom profético. Obedecem, seguem o dom profético, os profetas de Deus, levam a sério a palavra revelada de Deus. Que nós sejamos esse povo. Que Deus nos ame e que o diabo nos odeie. É isso que nós mais queremos. Avancemos aqui, eu quero contar para vocês uma história muito triste, que ilustra realmente os resultados do pecado, para que ninguém pense que isso não é brincadeira, é uma brincadeira ou que não é algo tão importante. No dia 13 de março de 2019, Samuel Melquiades de Oliveira, um adolescente adventista, desbravador, um bom menino, fiel, de uma família cristã adventista, se dirigiu à escola, como sempre fazia, de manhã, lá na cidade de Suzano. E naquele dia, uma tragédia aconteceu naquela cidade, abalou o Brasil. 2 marginais, 2 bandidos,
jovens também, entraram armados naquela escola e começaram a atirar contra as pessoas. Mataram professores, mataram funcionários e várias crianças ali. Samuel, quando viu a amiga dele na mira do revólver do assassino, não pensou duas vezes. Ele se jogou na frente da menina e acabou sendo baleado e morreu. Sabe, foi uma história realmente muito triste. Foi uma comoção geral naquela cidade, na igreja. Os bravadores, que amavam tanto Samuel, os seus amigos, ficaram realmente arrasados. E no dia 25 de maio, o dia do Impacto Esperança, quando a Igreja Adventista faz essa distribuição massiva de livros, de casa em casa, Deus colocou no meu coração fazer algo diferente. Todos os anos a minha família, minha esposa, eu, meus filhos, vamos às casas ali em Tatuí, onde moramos também, para entregar livros. Mas naquele ano Deus colocou no meu coração ir até Suzano. Eu queria muito visitar o pai, a mãe, a irmã do Samuel, o irmão Gercialdo Melquíades. Quando cheguei à igreja, eu preguei na igreja de Suzano naquela manhã, lá estava o irmão Gercialdo, e então tivemos a ideia de à tarde fazermos a distribuição de livros. E fomos. E sabe o que fizemos? Visitamos as casas, as famílias dos filhos que tinham sido traumatizados pela experiência. E fomos ali visitar as famílias. Entregamos o livro, oramos com aquelas pessoas. E eu que pensei em ir para confortar o irmão Gercialdo e a esposa e a família, orar com eles, na verdade voltei maravilhado com o poder da esperança. Estavam arrasados, com o coração apertado, com a perda terrível do filho, fazia pouco tempo, mas falavam de esperança, ressurreição, volta de Jesus, uma saudade que vai ser coisa do passado quando Jesus voltar. Que diferença faz? Neste mundo terrível, nós temos uma esperança real, a esperança em nosso Deus, o Deus que ressuscita os mortos, o Jesus que vai voltar. Uma outra história interessante aconteceu com um senhor chamado Arlindo. Pouco tempo depois da tragédia, lá no Itaquerão, no estádio do Corinthians, aqui em São Paulo, o Corinthians e um outro time, eu não recordo agora o nome do time, resolveram fazer uma homenagem às vítimas ali do massacre na escola de Suzano. Então eles prepararam uns balões pretos com nomes em branco, com os nomes de todas as vítimas, professores e alunos. E antes da partida ter início, soltaram os balões. Tomaram ali os céus de São Paulo. Um balão daqueles viajou quase 20 quilômetros e foi pousar, sabe onde? Em Suzano. O balão que tinha o nome Samuel. A mídia ficou assim, muito espantada com isso. Caminhava ali como sempre fazia, um senhor de 62 anos, na época, o seu Arlindo, quando ele viu lá, preso, emaranhado nos galhos, nos arbustos, ali na beira da passarela onde ele caminhava, um balão com o nome Samuel. Como ele tinha assistido ao jogo no dia anterior, ele sabia do que se tratava. Ele foi lá, pegou o balão e decidiu entregar para os pais do Samuel. O Gercialdo deu uma entrevista Aliás, o Gercialdo deu muitas entrevistas e pregou muito na imprensa sobre a esperança que ele tem no coração. E ele disse que Deus deu para eles uma segunda homenagem. A primeira foi no sepultamento, com tantas pessoas que foram ali, os amigos e tudo mais. E o balão foi uma espécie de carinho, ele entendeu assim, de Deus para com a família. Como explicar isso, O único balão que foi para outro lado e foi parar lá justamente em Suzano. É difícil entender por que certas coisas acontecem. Eu visitei o seu Arlindo com a minha esposa, entregamos um livro para ele também, fizemos uma oração com ele também. Eu disse: Arlindo, isso não foi por acaso, hein? Deus deve ter um plano para a sua vida. Enfim, é difícil entender certas coisas que acontecem conosco neste mundo de pecado, porque Deus permitiu que aquele menino tão bom morresse dando a vida para salvar outra menina. Mas uma coisa é certa, Deus tem todas as respostas. E um dia nós saberemos por quê. Eu gosto de uma comparação interessante. Eu li uma vez num livro. Pensa olha aí na tela, esse mapa metroviário. É o mapa do metrô de São Paulo. É um emaranhado de linhas, Uma coisa muito complexa. Pensa como é complexo para os operadores do tráfego, melhor dizendo,
ali na estação de controle do metrô. Então eles têm que controlar muitas variáveis para que não aconteçam acidentes. Eu não sei se você já tomou metrô na sua vida, já tomei algumas vezes, e houve momentos em que o metrô do nada parou, lá debaixo da terra, no túnel, parou. E ficou parado alguns instantes ali, alguns minutos, de repente seguiu viagem normalmente. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Depois eu fiquei sabendo que muitas vezes essas paradas do metrô, elas são feitas pelo pessoal do controle de tráfego, porque eles estão vendo no painel que um outro metrô, talvez um pouco mais atrasado ou adiantado, poderia cruzar com aquele e causar um acidente gravíssimo. Então as paradas são necessárias. Infelizmente, em outros lugares, não sei se no Brasil também acontece isso, mas eu soube que na Europa, Paris, por exemplo, às vezes eles fazem isso porque pessoas se atiram lá nos trilhos para se suicidarem. Então eles param também o trem por segurança. A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. A gente não sabe o que o pessoal lá da central de controle sabe, mas eles fazem porque sabem o que estão fazendo. Muitas vezes nossa vida é como um metrô. E muitas vezes todas as vidas são como um emaranhado de linhas metroviárias. Nós não estamos na central de comando para saber o que está acontecendo, mas Deus está. Portanto, querido, querida, se a sua vida tiver uma parada em algum momento, alguma situação complicada, às vezes até uma tragédia, descanse nos braços de Deus, porque Ele sabe porque Ele parou o seu trem. Ele sabe porque Ele impediu alguma coisa que lá na frente poderia ser muito pior. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. O que nós temos que fazer, a decisão mais inteligente e óbvia que temos que fazer é, repito, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque Ele faz sempre aquilo que vai redundar na sua salvação eterna. Então não reclamemos quando acontecem coisas tristes em nosso caminho, porque podem ser recursos que Deus usa, não causa, mas usa para a nossa salvação. Ainda que seja talvez a própria morte. Confiemos em Deus. Ele tem todo o mapa, Ele tem todo o conhecimento para tomar decisões quando nós o permitimos em nossa vida. Eu quero concluir lendo com vocês agora Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4. Que texto maravilhoso. Apocalipse 21, 1 a 4. Diz assim o texto inspirado, escrito por João, 1600 anos depois de Moisés. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Aquele mar que impedia João de estar com seus irmãos lá no continente, ele ficou feliz de ver que a terra estava diferente. Aquele mar já não existia. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo, a casa de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava no trono, sentado no trono, disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Como é bom saber que um dia Deus em pessoa vai enxugar nossas lágrimas. Como é bom saber que a promessa de que Deus vai morar conosco na terra recriada. E por que eu creio nisso? Porque eu creio que Deus criou a terra no passado. É o mesmo Deus que vai recriá-la. Vai eliminar toda a mancha de pecado. Veremos isso mais adiante na nossa série. Mas por hora é bom saber que vai chegar o dia em que Deus vai explicar tudo, vai colocar tudo em ordem e vai enxugar nossas lágrimas. Você reencontrará seus queridos que morreram na esperança da ressurreição. Geraldo e a esposa e a filhinha vão reencontrar o Samuel. Vai ser um dia de alegria. Toda a tristeza ficará para trás. Nunca mais vai machucar ninguém. Vamos orar pedindo a Deus que estejamos preparados para esse grande dia? Sim, Gênesis 3 é o capítulo mais triste da Bíblia,
Mas Apocalipse 21 e 22 são os capítulos mais lindos, maravilhosos e felizes da Bíblia, porque eles mostram como Deus vai colocar fim a essa história de pecado. Feche os olhos, vamos conversar com Deus. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelas promessas contidas no Teu livro. Obrigado, Senhor, porque não nos deixaste órfãos neste mundo, porque Tu prometeste que Jesus vai voltar e cremos que em breve. E aí, nossas tristezas, mágoas, nossos traumas serão coisa do passado. Viveremos para sempre no mundo recriado, no novo Éden que Tu nos prometeste. Obrigado, Senhor, por essas promessas e por enquanto ainda estamos aqui deste lado da eternidade. Dá-nos forças para prosseguir. Ajuda, Pai, essas pessoas que estão nos ouvindo, quem sabe alguém que neste momento está ali num leito de hospital, alguém, quem sabe, que está vivendo uma depressão profunda, pensamentos negativos, alguém, quem sabe, que perdeu a esperança no futuro. Senhor, reaviva essas pessoas. Mostra para elas que há uma esperança, talvez não mais neste mundo, mas logo, logo, no mundo que virá. Bom Deus, obrigado por tudo isso. Obrigado porque a Bíblia é uma luz para o nosso caminho e porque ela nos abre uma janela de esperança que aponta para o futuro. Obrigado, porque Tu és o nosso Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não perca então domingo que vem, nesse mesmo horário, aqui no canal Igreja Nasce SP, mais um tema extraído do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, verdades maravilhosas para o nosso tempo, para a nossa vida. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.